aqui falar sobre o sono da Malu! Quando a gente chegou da maternidade, a gente já colocou a Malu aqui no quarto dela. Eu já tinha a babá eletrônica e eu me senti bem segura de fazer isso, porque qualquer coisa eu podia olhar pela babá. E além disso, o quarto da Malu fica bem do lado do meu quarto, então pra mim era tranquilo. A Malu acordava 5, 6, 7 vezes na madrugada. E mesmo assim, eu preferi vir até o quarto dela. Em momento nenhum eu coloquei ela no meu quarto. Eu tinha muito medo de acostumá-la no meu quarto. E por isso eu preferia vir aqui. Eu decidi investir numa ótima cadeira de amamentação, poltrona de amamentação. E essa poltrona, ela não é exatamente de amamentação, porque eu nem acho tão confortável. É uma poltrona estilo poltrona do papai, sabe? E pra mim, ela foi a minha salvação. Às vezes eu dormia aqui na poltrona amamentando a Malu, então pra mim ela foi uma peça-chave nessa rotina do sono da Malu. Se eu achar o link da poltrona, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês no inbox, tá? Ao longo do tempo, eu fui percebendo que a Malu tava trocando o dia pela noite, o que é muito normal dos bebês, né? E aí eu comecei a privá-la do sono durante o dia. Ela dormia e eu fazia cosquinha nela, eu botava ela no peito um pouquinho e tirava. Enfim, eu tentava de tudo privar ela do sono durante o dia para que à noite ela dormisse. E deu certo. Nos primeiros meses da Malu, ela chorava muito, muito. E eu demorei muito para identificar o que era o choro. Inclusive, eu lembro muito de uma segunda-feira que a Malu chorou absolutamente o dia inteiro. Ela não parava de chorar. E eu lembro que eu falei com duas amigas que já tinham um bebê desesperada. Cara, com você acontecia isso, o que era, não sei o quê. Oi, Malu. E essas duas amigas me falaram que era fome. Uma delas até chegou a dar fórmula e tal. E aí eu sofri muito com isso na época, mas depois eu vi que não era nada disso. Era sono. Acontece que a Malu não tinha um sono de qualidade no claro. E durante o dia eu não colocava ela no quarto escuro, eu colocava ela na sala. E acabava que ela não dormia bem. E essa segunda-feira especialmente, ela chorou muito, por quê? Porque no domingo a gente tinha ido pra igreja, domingo pra gente aqui em casa é dia de igreja, então é uma rotina um pouco mais puxada. E ela tinha ficado muito cansada no domingo. Então na segunda ela tava muito estressada de sono e ela chorava, chorava, chorava. E eu não entendi o que era. Aí o marido, quando chegou em casa do trabalho, que me alertou, Priscila, ela tá cansada de ontem. Aí eu, caramba, é mesmo, que mole que eu dei. E deixei a bichinha chorando o dia inteiro. Eu botava no peito, ela dormia um pouquinho e depois ela acordava e chorava e ficava esse ciclo o dia todo. Né, filha? Mas depois você pega no cabelo da mamãe, tá bom? Combinado? Chá depois. Vamos ajeitar aqui a boca. Vamos ajeitar o laço. É, a mamãe tá contando de como você dormia. Você ajuda a mamãe a contar? Ajuda? Outra coisa também que super me ajudou na rotina da Malu foi o livro Nana Nenê. Eu vou colocar ele aqui. É um livro que fala muito sobre conceitos que eu já pensava, mas eu não sabia que existia base. Para exemplificar, ele fala que é muito importante que os cônjuges conversem na frente do bebê e façam o bebê entender que aquele momento é de conversa deles. Então ele estabelece uma lista de prioridades da casa e ele deixa muito claro que o bebê não é prioridade e que ele deve seguir uma rotina estabelecida pelos pais.
É claro que na teoria tudo é muito bonito e muito simples e às vezes na prática não funciona. Mas eu tentei de tudo implementar os conceitos do livro aqui em casa. Eu já adianto pra você, se você for de acordo com a teoria do apego, da maternidade com apego, você não vai gostar muito desse livro. Mas eu acho que a base para qualquer tipo de educação é equilíbrio. Então você pega um pouco de uma teoria, você pega um pouco da outra teoria e de forma equilibrada você tenta implementar na rotina do filho. Uma coisa que eu fiz super foi tentar fazer tudo no mesmo horário. Tudo da mesma forma, sem nada mudar ao longo dos dias. Eu acho que estabelecer uma rotina foi uma coisa chave aqui em casa. No início, essa rotina era meia-noite, a rotina do sono da Malu. A gente foi subindo essa rotina ao longo do tempo, porque a gente via que ao entardecer, a Malu chorava absurdamente, mais do que durante o dia. Então a gente foi subindo essa rotina e hoje a gente inicia a rotina do sono da Malu às 5h30. Sim, é bem cedo e ela dorme a noite toda. A Malu tem mais ou menos 12 horas de sono ininterruptas. E às vezes até acontece da Malu acordar de madrugada, mas ela não chora. Às vezes me dá um pouco de insônia e eu acordo e vou olhar a Malu na babá. E ela surpreendentemente está acordada sem chorar. Tá olhando pra babá, tá olhando pro horizonte. E um pouquinho depois ela pega no sono e dorme de novo. Porque ela realmente está super acostumada com o berço, com o quarto dela. Tão acostumada com o berço dela, que se eu colocar ela no meu quarto, ela não dorme. Às vezes, durante o dia, eu tô um pouco mais cansada e eu quero tirar uma soneca junto com ela. Coloco ela no meu quarto e fico frustrada, porque eu sei que nem ela vai dormir e nem eu vou dormir. Ela acha que a minha cama é lugar de brincar e ela simplesmente não dorme na minha cama de jeito nenhum. Na verdade, ela não dorme bem em lugar nenhum sem ser no berço dela. Você já tá com sono, né? A gente já vai dormir, tá bom? Rapidinho, peraí. Tá bom? E isso é uma coisa que até soa negativa. Olha o sono já. E a Malu demorou muito pra dar esses sinais de sono que hoje ela dá. Então eu demorei muito pra identificar que ela tava com sono. Vamos, filha. Coloquei a Malu pra dormir e voltei pra terminar o vídeo. Então, de fato, uma coisa mais difícil na rotina da Malu, dela ter uma rotina tão certinha, é que ela dificilmente vai dormir fora de casa. Ela até dorme, ela pega no sono, mas não é um sono de qualidade. Então, para mim, é impossível marcar mais de um compromisso no mesmo dia, por exemplo, porque ela vai ficar estressada e eu também vou ficar estressada. Então, eu sempre tento coordenar o meu dia para sair uma vez só. Mesmo que eu demore muito, não tem essa de tipo voltar para casa e sair de novo, sabe? Porque eu sei que ela vai ficar estressada. Ela realmente só tem um sono de qualidade no berço dela. E aí eu tenho que optar. Ou eu saio com ela e encaro o choro dela, tento alternativas, ou realmente, se eu não estiver preparada, se eu não estiver disposta, é melhor eu ficar em casa. Em contrapartida, em casa é o lugar que a gente está sempre. Então, para mim, ter uma rotina tão certinha com ela é maravilhoso. Eu consigo organizar muito bem as minhas atividades do dia, programar as coisas que eu tenho para fazer. A Malu hoje, para mim, é super previsível. Então, para mim, isso é ótimo. E a rotina dela é mais ou menos assim. Ela acorda mais ou menos umas 7h30, 8 horas, na hora do bom dia da Malu. E aí eu dou a frutinha pra ela e a gente vai brincar um pouquinho. E aí a gente brinca até mais ou menos umas 9h30, 10 horas. E mais tardar, estourando às 10h30, ela precisa estar dormindo de novo. Porque senão vai embananar toda a rotina do dia e ela vai ficar chatinha.
Então ela dorme mais ou menos umas 10h30 de novo, até mais ou menos 11h30, meio-dia. E aí ela acorda, eu dou o almoço dela e a gente vai brincar de novo. No horário da tarde, ou eu vou brincar com ela, ou eu vou fazer alguma coisa e deixo ela no cercadinho brincando sozinha. E ela fica bem. Se ela não ficar bem, eu apelo um pouquinho pro desenho, mas eu não faço sempre. Às vezes, quando eu coloco música, ela já fica de boa ouvindo música e brincando. E aí, mais ou menos 1h30, 2 horas, ela já dá sinal de sono de novo. E aí eu coloco ela para dormir de novo à tarde. E esse sono da tarde dura mais ou menos 1h30, 2 horas de novo. E aí, mais tardar, às 3h30 da tarde, ela precisa estar de pé. Se ela não acordar às 3h30, eu vou lá e acordo ela. Porque senão, à noite, eu vou ter que prolongar a rotina. E aí, pra mim, não é legal. Então, eu acordo ela 3h30, dou a frutinha dela, vou brincar com ela ou deixo ela no cercadinho. E aí às 5h30 é a hora dela jantar. Essa hora o meu marido já chegou, então ela janta comigo e eu dou ela pro pai. O pai dela dá o banho, que a gente fala que é a hora mais divertida do dia, porque é a hora que eles têm para brincar. Então a Malu super fica cansadinha no banho, porque ela brinca, ela grita, ela se joga e é muito divertido para ela. Então depois do banho é a hora que ela vem para mim para mamar no peito e dormir. E às vezes essa mamada demora um pouquinho. Dependendo de quanto ela tenha comido no jantar, essa mamada é muito rápida. É só realmente para ela ficar mais calma, ficar mais tranquila. Hoje em dia, ela não pega no sono no peito. Então, assim, o peito é só uma sobremesa, é só um acalento, sabe? Então, ela mama um pouquinho e eu coloco a cabecinha dela aqui no meu ombro. Um fato muito chato que eu realmente fiquei triste, mas que hoje faz parte da rotina da Malu. Ela chupa o dedo. A Malu chupou chupeta dos 2 meses aos 3 meses e meio, mais ou menos. E depois disso, ela simplesmente largou a chupeta e foi pro dedo. Eu não consegui reverter isso e é uma coisa que eu oro muito e que eu tento evitar. Mas hoje isso faz parte da rotina dela. Ela só chupa o dedo quando ela tá com sono. É a forma dela demonstrar que tá com sono. E esse dedo me ajuda muito na rotina dela. Por quê? Eu coloco ela no berço acordada. Porque como eu falei, ela não pega no sono no meu peito mais. Então eu coloco ela aqui no meu ombro e ela já coloca o dedo na boca. Então enquanto ela tá aqui no meu ombro, ela solta os arrotinhos dela, os punzinhos dela, fica chupando o dedo e fica mais calma. Mas ela não pega no sono nem aqui. Eu coloco ela no berço ainda acordada, ela vira pro lado, chupando o dedo, e depois de um tempinho ela tá dormindo. Então hoje em dia ela vai pro berço acordada 99% dos dias. Pra gente é muito comum isso. E depois de um tempinho ela dorme. A música eu acho que ajuda super também em relação a isso, porque vai acalmando ela também. Agora, a parte mais polêmica desse vídeo. Eu deixo a Malu chorar. Sim! Como eu falei anteriormente, eu acho que a palavra-chave para qualquer coisa nessa vida é equilíbrio. Então, eu deixo a Malu chorar um pouquinho, sim. Então, isso é uma forma de eu fazê-la entender que às vezes ela precisa esperar. Tem dias que ela acorda de madrugada no berço dela e ela simplesmente não chora, porque ela já está acostumada a ficar lá. E o momento que ela chora às vezes é quando eu vou colocar ela no berço, na hora de dormir. Às vezes ela chora um pouco, mas um pouco depois ela já pega no sono e dorme. Então, se eu fosse lá no berço a cada vez que ela chorasse, eu simplesmente ia retardar ainda mais o processo dela dormir. E ia ser ruim para ela. E ruim para mim também. Então, hoje em dia, eu me sinto segura em deixar ela chorando um pouquinho. Eu sempre monitoro pela babá eletrônica e hoje eu conheço muito bem a Malu.
Eu sei o que ela tá sentindo. Ontem foi um dia que isso aconteceu. Ontem foi domingo, e domingo é um dia que ela fica mais cansada por causa da igreja, como eu já falei. A gente chegou em casa quase 10 horas da noite e ela jantou, mamou um pouquinho e veio pro meu ombro. Quando ela veio aqui pro meu ombro, ela não parou de chorar. E aí eu já entendi o que ela queria. Ela queria o berço. Eu coloquei ela no berço, ela virou pro lado e dormiu. Então hoje eu já entendo mais ou menos os choros dela. E às vezes ela chora no berço quando ela tá muito estressada. Um pouquinho depois ela se acalma e pega no sono. Então, pra mim, o fato de deixar ela chorando um pouquinho fez ela entender que aquela é a hora de dormir. Então isso ajudou para que ela mesma se acalmasse, para que ela entendesse e ela dorme. Eu não deixo a Malu chorando 1 hora seguida, mas eu já deixei ela chorando bastante, sim. Mas como eu falei, eu tô sempre de olho na babá eletrônica e de olho nos sinais. Agora há pouco, por exemplo, eu coloquei ela para dormir. Agora são mais ou menos umas 11 horas, 10h30, e mais ou menos 9h30 eu tentei colocar ela para dormir e ela não dormiu. E eu logo entendi que é porque ela não tinha comido muito bem no café da manhã. Então eu desci com ela de novo e dei mais fruta para ela. Então hoje eu já entendo os sinais da Malu, eu já conheço ela bem e eu me sinto segura para deixá-la chorando. Mas eu comecei a deixá-la chorando desde muito pequenininha, desde novinha. E o meu marido me ajudou muito nisso. Por várias vezes ele falava: deixa ela aqui comigo, chorando, que eu vou cuidar dela enquanto você vai tomar banho, enquanto você vai fazer as suas coisas. Me ajudou a fazer com que ela entendesse que as coisas, não acontecem na hora dela, e 2, que peito não é solução para tudo, porque a gente não queria que ela ficasse refém do peito o tempo todo. Então, mais do que dar o peito para calar o choro dela, a gente fica atento aos sinais que ela dá. Então, acho que isso foi o principal para estabelecer uma rotina para ela. Se eu desse o peito sempre que ela chorasse, ela ia se acostumar com isso. Claro que tiveram dias que eu estava mais cansada e eu fazia isso. Ela chorava, eu dava o peito. Mas isso não era uma coisa corriqueira, porque, como eu disse, equilíbrio. A gente tenta não ser extremo por um lado e nem para o outro lado. Eu acho muito importante que antes de qualquer decisão que você vá tomar, você pesquise, você vá atrás das suas teorias. Eu li muito a respeito disso, eu li o livro Nana Nenê, eu li sobre a maternidade com apego, eu fiz as minhas pesquisas e eu tomei as minhas conclusões. E eu creio que hoje eu tenho uma rotina super estabelecida por causa de 3 pontos cruciais que eu já citei nesse vídeo. Primeiro deles é a rotina, é fazer tudo sempre no mesmo horário, tudo da mesma forma. Assim o bebê não é surpreendido, ele entende que aquela hora é a hora de fazer tal coisa, é a hora de dormir. E não tem negociação. Na hora de dormir, é a hora de dormir e ponto final. Claro que às vezes acontece do bebê não estar com muito sono na hora de dormir, na rotina da noite, mas eu deixo a Malu no berço até ela pegar no sono. Durante o dia eu faço essa rotina um pouco mais flexível. Como eu falei, mais tardar às 10h30 no sono da manhã ela tem que estar dormindo. Mas se ela apresentar sono antes, ela vai antes, mas no máximo 10h30. Então assim, no sono da manhã eu mexo um pouco mais nesse horário. E no sono da tarde, às vezes não é sempre que ela apresenta sono. Ela só dorme amanhã e às vezes ela passa a tarde inteira acordada, mas aí no sono das 5h30 ela já tá um pouco estressada, sabe? Quando ela vai jantar, às vezes ela chora um pouquinho e às vezes ela nem come direito porque ela não dormiu à tarde. Mas eu deixo ela um pouco mais livre durante o dia. Mas no sono da noite, ela vai sempre no mesmo horário e não tem negociação. E os 2 outros pontos também que são cruciais para mim, como eu já falei também, o equilíbrio. Eu não vou deixar a Malu chorando 1 hora, 2 horas seguidas. Mas eu também não vou lá 10, 20, 30 vezes. O que eu fazia muito também era colocar um cronômetro no meu celular. E eu deixava ela chorando 15 minutinhos e voltava lá para olhar.
ia lá a cada 15 minutos e crescia um pouquinho esse tempo. Primeiro eu ia 15 minutos, depois eu ia 20, depois eu ia 30, até ela pegar no sono. Então, o fato de você cronometrar te deixa também tendo controle da situação. Porque, de fato, o choro da criança desestabiliza a mãe. E é aí que o pai tem que entrar. O pai ajudando também, te dando aquele equilíbrio, aquele discernimento, também é peça fundamental nessa hora. A última coisa também que eu já falei, que me ajudou, é o deixar chorando um pouquinho. Eu espero que a minha experiência tenha ajudado vocês de alguma forma, que tenha sanado as dúvidas, e qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários. Mais uma vez, essa é a minha experiência, foi o que deu certo pra mim. Façam as pesquisas de vocês e tomem a decisão que vocês se sintam mais à vontade. Eu acho que o principal é você conhecer as opções, é você estudar sobre o que você quer fazer com seu filho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vão me xingar, vão dizer que eu maltrato a criança, vão chamar o juizado de menores.